Obrigada. Gente, então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quarto webinário da disciplina de Geometria Espacial. Como de praxe, né? Vamos retomar a nossa agenda da nossa última semana. Nós estamos aqui no webinário 4, né? E nós temos um fórum que já foi aberto hoje pela manhã, pesquisar algum objeto de aprendizagem ou software educativo sobre geometria espacial. E aí, gente, eu coloquei lá para auxiliar vocês no que tange o que era um objeto de aprendizagem ou software educativo, porque são coisas diferentes. Eu coloquei nem chega a ser um artigo, um texto mesmo, bem sucinto, bem breve, que traz essas definições. O que vem a ser software educativo, o que vem a ser um objeto de aprendizagem e que possa auxiliar vocês nessa pesquisa, tá? Na descrição do fórum, vocês vão reparar que não é só pesquisar algum objeto, vocês têm que descrever como que ele poderia ser usado, talvez sugerir o nível de ensino também, né? E aí tem lá tudo descrito lá no fórum, cada um vai iniciar um tópico. E na próxima semana, para a gente fechar a disciplina, né? Vocês têm que enviar a atividade aplicada, que já estava disponível desde a semana 2. Vocês devem enviar agora. Vocês têm até a próxima segunda-feira, dia 12/6, para estar enviando, fazer esse envio. E na próxima semana, a partir da terça-feira que vem, até o dia 19/6, do 13 até o dia 19/6, vocês farão a autoavaliação, né? E a avaliação online, né? Que vocês já estão programados e já estão acostumados. E hoje, para a aula de hoje, para o webinário de hoje, eu trouxe um assunto que é os sólidos de Kepler-Poisson. E não sei se vocês já ouviram falar ou já conhecem o que vem a ser o sólido de Kepler-Poisson. Então, né, primeira coisa, né, são 4 poliedros regulares, não convexos, e são obtidos por meio do prolongamento das faces do dodecaedro e do icosaedro, né? Esse prolongamento formam pirâmides pentagonais ou pirâmides triangulares, respectivamente. Quando a gente faz esse prolongamento no dodecaedro, nós formamos pirâmides pentagonais. E no icosaedro, nós formamos pirâmides triangulares. E como que a gente faz esses prolongamentos, né? Como que a gente faz esses prolongamentos? Para compreender como se formam os poliedros estrelados, vamos entender primeiramente como estrelar um polígono regular. O que vem a ser esse estrelamento, né? Uns autores chamam de prolongamento dos lados e esses autores aqui, ó, Lima, Luz e Góes, eles chamam de estrelar um polígono, e eles afirmam que estrelar um polígono significa prolongar seus lados. Se esse processo gerar um novo polígono, e se este for dado pela sobreposição de polígonos, diremos que o polígono é estrelado. Por que essa sobreposição de polígonos aqui, gente? Igual aqui, ó, no item B. No item B, a gente vê que aqui a gente tem 2 triângulos equiláteros, ó, um sobreposto ao outro. Tá? Então, esse aqui não é um estrelamento de um polígono. Já esse aqui, ó, que forma o pentagrama, e aqui tem 2 tipos de estrelamento de um heptágono, tá? Então, nem todo polígono ele pode ser estrelado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, para a gente compreender o que é o sólido de Kepler-Poisson, é isso. O que é esse estrelamento? Que significa que é prolongar os lados de um polígono regular, né? Se esse prolongamento formar um novo polígono, então ele é um polígono estrelado, né? Que pode ser estrelado. E aí a gente tem que lembrar lá da definição de polígono, né? Uma figura fechada, formada por segmentos de reta, uma única região interior fechada
E isso, formado em segmentos de reta. Então, a gente tem que lembrar dessa definição, né, na hora que também estiver explicando para os alunos, retomar isso lá da geometria plana. E então vou apresentar agora para vocês, como eu falei, os sólidos de Kleber-Poisson são apenas 4, porque eles são obtidos apenas do dodecaedro e do icosaedro. Então, o primeiro polígono que a gente, o primeiro poliedro de Kleber-Poisson que a gente tem é o pequeno dodecaedro estrelado. E esse poliedro ele é obtido a partir do dodecaedro regular, considerando as extensões de suas faces, formando assim pirâmides pentagonais regulares. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem aqui, ó, como que aconteceria esse prolongamento das faces, né? Que da face do dodecaedro é um pentágono, né? Esse prolongamento das faces, ó, como que aconteceria. E aqui já o pequeno dodecaedro estrelado, em que, ó, todas as suas faces, né? Que aqui o conceito de face ele é diferente, depois eu vou falar um pouquinho sobre, e aqui as faces são pentagonais, pirâmides pentagonais. E aí, então, o pequeno dodecaedro estrelado, ele tem, então, 12 faces, que são chamados de pentagramas regulares, né? Que são os pentagramas, pelo prolongamento do pentágono, né? Tem 12 vértices e 30 arestas, tá? Esse aqui é o pequeno dodecaedro estrelado. E o outro poliedro de Poisson, Kleber-Poisson, ele é o grande dodecaedro estrelado, né? Que é o poliedro cujos vértices correspondem ao centro das faces do pequeno dodecaedro estrelado. Ou seja, pegou aquele que eu acabei de apresentar para vocês, né? E o centro das faces, igual esse esqueminha aqui, ó, o centro das faces, o vértice daquela pirâmide, ó, e aí forma um outro poliedro, tá? Que é o grande dodecaedro estrelado, tá? E aí, quando a gente, só para a gente ter a noção como fica depois, né? Ele ficaria desse jeito aqui, ó, pegando o centro das faces daquele outro poliedro que eu mostrei para vocês. Então, também tem 12 faces, né? Porque se foi obtido pelo vértice, né? Também tem 12 faces. 20 vértices e 30 arestas, o grande dodecaedro estrelado. A gente repara aqui que o que muda de um para o outro é a quantidade de vértices, né? Esse aqui tem 12, 12, 30 e o outro tem esse aqui tem 12, 20 e 30, tá? E o outro poliedro de Kleber-Poisson é o grande dodecaedro, né? O grande dodecaedro, ele é o poliedro cujos vértices correspondem ao centro das faces do pequeno dodecaedro estrelado. Então, aqui, ó, pega no centro, aqui, ó, das faces, né? E forma um novo poliedro. Repare que aqui, ó, as faces, elas ficam para dentro, ó, tá? E aqui, ó, como que ele ficaria, tá vendo? Ó, as pirâmides, elas ficam para dentro, ó. Tá vendo? Ó? Elas não ficam com o vértice para fora, elas ficam com o vértice para dentro do poliedro. Então, as faces são 12 faces que são pentágonos regulares. Quando está girando aqui, a gente consegue ver, ó, o pentágono sendo formado. E 12 vértices também, e também tem 30 arestas. E o último, como eu falei, são 4 poliedros de Kleber-Poisson, né? E o último, ele é o único que é obtido por meio do icosaedro, né? Todos os outros 3 são obtidos do dodecaedro, que é o pequeno dodecaedro estrelado, o grande dodecaedro estrelado e o grande dodecaedro. Esse é o único que ele é obtido pelo icosaedro, né? Que ele é obtido do icosaedro regular por meio do prolongamento de suas faces, formando assim pirâmides triangulares regulares.
Aí aqui a gente tem um esqueminha, ó, de como que funciona esse prolongamento das faces, né? Prolonga os planos das faces, que ao se encontrarem, né, você forma uma nova face, né? Aqui, ó, um novo prolongamento aqui. E aí ele ficaria desse jeito aqui, ó, depois de formado, tá? Com pirâmides triangulares. Aqui, ó, tenho eles para vocês, eles girando aqui, ó. E aqui nós temos 20 faces, o icosaedro estrelado, né? 20 faces, que são triângulos equiláteros, né? As faces aqui, ó. 12 vértices e 30 arestas. Na internet, gente, a gente consegue encontrar essa montagem por meio do origami. Faz módulos com quadrados, né? Faz uns módulos chamado sonobe, que é uma técnica do origami, técnica de dobrar o papel, né? E aí tem uma posição certinha para dobrar, que dá para formar tanto o dodecaedro, o pequeno dodecaedro, quanto o grande dodecaedro também. E tem do icosaedro também. Exige um pouco mais, né, de técnica, mas dá para fazer também em sala de aula com os alunos. E aí, falando um pouquinho mais sobre os sólidos de Kleber-Poisson, né? E aí a gente também recapitula um pouquinho da história da geometria, né? Que no ano de 1619, Johannes Kepler reconheceu que os dodecaedros estrelados, tanto o grande quanto o pequeno, verificam a definição de poliedros regulares, mesmo sendo côncavos. Então, ele começou a estudar, né, por volta de 1600, né? Em 1619 ele já reconheceu que tanto o grande e o pequeno dodecaedro estrelado, eles verificavam a definição de poliedros regulares. E somente no ano de 1809, Luiz Poisson adicionou o grande icosaedro e o grande dodecaedro à lista de poliedros regulares não convexos. Então a gente repara, né? Eles não quase 200 anos depois, né? Que um estudou e o outro veio complementar. O Poisson veio complementar esse estudo. E aí a gente repara mais uma vez, né, que foram épocas diferentes, momentos históricos diferentes, mas a geometria estava lá sendo estudada, né? E quer dizer, eles não tiveram contato, né, um com o outro. E por isso que leva esse nome. Como são apenas 4 poliedros de Kleber-Poisson, então, e 2 foram estudados por Kepler e 2 por Poisson, então os sólidos levam esse nome, sólidos de Kleber-Poisson, com o sobrenome dos dois juntos, separados por hífen. E nos sólidos de Kleber-Poisson, a noção de face, aresta e vértices nos poliedros estrelados não é exatamente a mesma nos poliedros convexos, né? Segundo Lima, Luiz e Góes. Por exemplo, vocês acabei de falar que eles verificam a definição de poliedros regulares. E uma definição dos poliedros regulares, gente, que a gente já conversou nos outros webinários, é verificar a relação de Euler, né? E tem um autor que eu até coloquei aqui nas referências para vocês, que ele vai falar que os sólidos de Kleber-Poisson, eles verificam essa relação, que é a relação de Euler, porém, com essa noção de face, aresta e vértice sendo diferenciada de um para o outro, né? Não é a mesma noção de face, de aresta e de vértice nos poliedros convexos dos poliedros de Kleber-Poisson. E aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de atividade nesse site, né, do Poliedra, ainda no software Poly, né, que tem esse site Poliedra, ele tem essa planificação do grande dodecaedro estrelado, do pequeno e do decaedro estrelado, do grande dodecaedro e também do grande icosaedro. E aí a cópia é assim coloridinha, ó.
e elas são feitas em módulos. Então, aqui, ó, vocês veem aqui que tem o módulo 1, ó. Então, aqui vocês vão construir um módulo do pequeno dodecaedro estrelado. Aí vocês vão fazer, aí tem lá o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4. Aí você constrói 4 módulos juntos e forma o pequeno dodecaedro estrelado. E aqui eu trouxe uma imagem do texto que eu coloquei na referência para vocês, de um autor, né, que na sua dissertação de mestrado, ele trabalhou com os sólidos de Kleber-Poisson, tá? Fazendo construções com jujubas e palitos, né? E eu acredito que não deve ser tão fácil, né? Não é tão simples de fazer igual os poliedros de Platão, que são mais fáceis de fazer e até intuitivos, né? Mas esses aqui, ó, bem complexo, mas ele mostrou que é possível, ó. Trabalhou com turmas de ensino médio também, tá? E agora eu vou passar para um outro assunto, gente, que era para eu ter abordado no segundo webinário, mas por falta de tempo, achei que não ia dar tempo, então eu trouxe para a gente estar discutindo hoje, que é o conceito de prismas e antiprismas, tá? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? Então vamos recordar lá do segundo webinário o que vem a ser um prisma, né? Um prisma, ele é classificado de acordo com a sua base, triangular, quadrangular e pentagonal, e com o caráter perpendicular ou oblíquo entre as retas paralelas, né, que são e a reta suporte e o plano alfa. Então, você tem as duas bases, né, que pertencem aos planos paralelos, alfa e beta, e você tem as faces laterais, né, que fecham, entre aspas, né, esse prisma, né, limitam o plano nesse caso. Então, tendo essa definição de prisma, né, relembrando dessas bases paralelas, das faces laterais. Aí lembrando também que o prisma pode ser oblíquo, né, se a altura não está, né, no centro da base, né, se ela estiver fora do centro da base, o prisma ele é considerado oblíquo, né? E aí vem a noção de antiprisma. Né? O que vem a ser um antiprisma? Ele representa uma variação da construção do prisma regular, né? E que tipo de variação é essa, gente? Os antiprismas também são considerados poliedros, mas, porém, poliedros constituídos por duas bases, por duas faces poligonais paralelas, que são as bases, e por faces laterais triangulares. Um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês, ó, aqui eu tenho as faces que são, né, paralelas, né, que são as bases, e as faces laterais, ó, que limitam aqui, ó, o espaço, que limitam o espaço, que são as faces triangulares, laterais triangulares, né? E o antiprisma, o nome do antiprisma, ele é dado conforme o número de lados do polígono da base. Ou seja, se o antiprisma é um exemplo esse aqui, ó, é um exemplo desse aqui, ó, que tem uma base retangular, né? Então, vai ser antiprisma de base retangular. Se for um antiprisma igual essa imagem anterior aqui, de base pentagonal, então vai ser antiprisma de base pentagonal. O nome do antiprisma, ele é sempre de acordo com o polígono da base, tá? E aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês. Eu até vou tentar abrir aqui o site rapidinho para vocês verem. Vocês conseguem ver a tela que está abrindo, gente? Alguém abre o microfone aí para mim e dá o ok? Acho que não conseguem. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Obrigada. Que eu não estou conseguindo me ver hoje, gente. Eu estou com uma câmera só hoje. Obrigada. Esse site aqui, gente, ó, ele é bem interessante. Ele foi construído com o apoio do GeoGebra, tá? Tá até escrito aqui no cantinho, ó.
prismas e antiprismas no GeoGebra. E aqui, eu não vou dar muito spoiler, né? Que tem um fórum aberto lá para vocês participarem. Esse programa aqui, ele é lá de Portugal, tá, gente? Então vocês reparem aqui, ó, que está no 5º ano do ensino fundamental, do segundo ciclo, ó, de matemática, tá? Então tá para o 5º ano. E aí, reparem aqui, ó, que quando a gente desce aqui, deixa eu só esperar carregar aqui, não está carregando as ferramentas que eu queria mostrar para vocês. Ó, tá abrindo aí, não tá carregando. Esse é um programinha que dá para vocês manipularem. Ó, aí aqui dá para manipular o Prisma, ó, exploração de aplicações do GeoGebra, né? E aí aqui, ó, tem os controles aqui do lado, os controles, ó, que mostra a variação de acordo com o número de lados do polígono da base. Então, aqui você vai variando, ó, o número de lados. E aí, uma coisa interessante de quando a gente estiver propondo isso em sala de aula é o seguinte: por exemplo, no Prisma, o menor polígono da base que eu posso ter é o triângulo, né? Que é o prisma de base triangular. E aqui a gente consegue ver as variações. E aqui também a gente consegue ver, ó, pelo número de vértices. Opa! Aí, ó. Aí ele vai girando, ó. Legal, né? E aí, quando a gente vem aqui embaixo, aqui no antiprisma, que tem a mesma funcionalidade. E aí, aqui, ó, a gente também vai variando, ó, o número de lados do polígono da base. E aí, uma coisa interessante da gente fazer, né, com os alunos, uma discussão legal, é por que que o menor número de lados do polígono da base é 4, né? Porque senão a gente não vai ter faces laterais triangulares, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, o triângulo, né? Se o triângulo pudesse ser base, a gente não teria faces laterais triangulares, porque a gente teria o prisma de base triangular, né? Então, é uma discussão muito legal de fazer com os alunos. Inclusive, aqui dá para a gente trabalhar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, gente. Dá para a gente trabalhar. Opa! Essa tabela aqui, ó, que pode ser adaptada também, eu tirei lá daquela página, tá, gente? Até coloquei a fonte aqui para vocês. Que dá para a gente trabalhar a representação do sólido, né? Aí se é prisma, se é antiprisma, qual é o nome desse prisma, né? Ou desse antiprisma, o número de lados aqui, ó, do polígono da base. Então, aqui, ó, o prisma quadrangular, né? Que é aquela discussãozinha que eu já falei para vocês, ó, o cubo. Então, aqui, 4 lados, 4 faces, 12 arestas e 8 vértices. E aí, aqui, ó, e se for o antiprisma de base, o antiprisma quadrangular, o antiprisma de base quadrangular? E aí, quantos números de lados tem? Então, por aquele sitezinho que eu mostrei para vocês, que é um programa que os alunos podem manipular, né? Tem lá a funcionalidade que você varia o número de lados do polígono da base, então o aluno consegue lá ter uma noção. Vamos voltar aqui, ó, ter uma noção, ó, que quando o antiprisma tiver um octógono, quando base, entendeu? Quantos vértices ele vai ter? Quantas arestas ele vai ter? Então, isso tudo ele consegue fazer visualizando aqui, né? E eu achei um programinha bem legalzinho, ó. E aqui que tem a atividade, ó, que eu mostrei para vocês lá. Aí aqui, ó, essa etapa aqui, ó, relaciona os elementos do prisma hexagonal com o antiprisma, também hexagonal, né, que os alunos comparam, ó, bem legalzinho aqui o programa, tá vendo? E aqui tem algumas perguntas, ó, e aí vai passando, ó, pro outro lado aqui, vai mudando as perguntas, ó, de acordo com essa imagem aqui. Então, bem legal. Como eu falei, é lá de Portugal, ó, República Portuguesa, ó. Espera aí que eu saí da apresentação, gente. Ai, meu Deus.
E aí, aqui eu trouxe essa referência bibliográfica, gente, dessa apresentação. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei uma pastinha lá na apresentação com os slides que eu utilizei em todas as aulas desde do primeiro webinário. Aí eu coloquei lá os slides, porque eu coloquei alguns links, né? Então vocês podem ter acesso. Outra coisa que eu queria falar para vocês hoje é, é, que estão abertas, gente, as inscrições para a apresentação da Escola de Inverno, que é um evento que acontece lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, mas ele é um evento híbrido, então você tanto pode ir lá apresentar, quanto escolher apresentar de forma online, né? Então, aqueles alunos que tiverem interesse de estar escrevendo algum relato de experiência, daquelas disciplinas, daquelas experimentos, né? Lá do ciclo 3 que vocês realizaram, tá? Contem comigo, meu e-mail está lá no início, tá? É uma oportunidade muito legal a gente estar discutindo essas experiências de sala de aula com uma gama de professores, né? E esses eventos eles reúnem licenciandos, alunos de iniciação científica, então é muito bom essa troca, né? Vocês que agora estão na pós-graduação e agora com outro olhar, né? Que não é o olhar mais do graduando, que não é o olhar mais do estudante, né, em sala de aula, né? Mas o olhar do professor que está buscando essa continuação da formação. Uma coisa importante também, gente, de divulgar esses trabalhos é para a continuidade do estudo de vocês, né? Quem tiver interesse de estar fazendo posteriormente um mestrado, né? Ter participação em evento, artigo publicado em evento, conta ponto. Né, na avaliação do currículo de vocês. Então, se vocês precisarem de apoio, contem comigo. E no mais, gente, eu queria agradecer, já vou abrir para perguntas. Eu queria agradecer, gente, a atenção de vocês nesses 4 webinários. A participação de vocês lá nos fóruns também tem sido muito legal ver a participação de vocês, ver a discussão de vocês. E agradecer mesmo pela atenção, pelas trocas, pelo compartilhamento de experiências. É nesse movimento que a gente se forma e se autoforma, né? A gente está o tempo todo nos formando, né? Nenhum curso vai dar conta, gente, de todo o conteúdo que se tem, que existe, né? De todo aprofundamento. A gente tem que estar o tempo todo sermos professores pesquisadores. É isso que o professor de fato é. Eu vou abrir para pergunta agora, para discussão também, se alguém tiver alguma dúvida. Gente, falem comigo. Eu tô com vontade de falar, mas eu não sei se podia, Fala, sabendo? Alexandre, provoca que eles são muito quietinhos. Eu particularmente eu não conhecia esses sólidos trabalhados hoje, o antiprisma, esses gerados, eu não sei nem usar o termo correto, pelo estrelamento, mas eu achei muito Estrelamento, isso. interessante. Eu achei muito interessante e muito bacana. Aí eu tô querendo te pedir um favor. Você falou que tem no site Pois lá não. a planificação, né? É possível você disponibilizar isso para a Sim, gente? Seja na plataforma, ou seja sim, por sim, WhatsApp, sim. da forma que você achar melhor. Sim, sim. Lá no AVA, eu tenho colocado as apresentações, né? No final da apresentação, eu sempre coloco o link, mas eu posso disponibilizar também por WhatsApp. Tá. Não, você vai pôr um link, esse link que você pôs aí na apresentação, né? Que você falou que vai. Uhum, isso, Não, perfeito. isso. Aí eu entro lá e procuro. Eu fiquei com vontade de Ai, tentar pegar uma planificação dessa aí e ver o que vai dar. é muito legal. Tem uns vídeos no YouTube que ensinam a construir essa planificação. Gente, e é perfeito. É a mesma coisa a construção com origami. A construção com origami, gente, eu confesso para vocês, eu confesso mesmo que ontem eu fiquei tentando para trazer para vocês. Mas eu não tive, gente, tempo hábil para finalizar a construção. Porque você tem que construir os módulos, que chama
sonobe, né, que é do origami mesmo, e aí você constrói, tem vários jeitos de você construir o sonobe. E de acordo com o jeito que você constrói, você forma uma figura diferente. Então, por exemplo, tem um sonobe para o pequeno dodecaedro estrelado, tem o sonobe para o grande icosaedro e assim vai. O que muda é a forma de dobrar o papel, né? As dobras do papel mesmo. E aí eu fiquei já pensando, eu não dou aula para o ensino médio, né? Mas eu já fiquei pensando como que se daria uma construção dela em sala de aula, né? Vislumbrando que a gente tem aí turmas de 30, dependendo da escola, até uns 40 alunos. E aí eu pensei assim, dividir a turma em grupos em que um fizesse a construção dos quadrados, né, para otimizar o tempo. Uma pessoa com mais destreza com régua e compasso faria as construções do quadrado ou até mesmo com dobradura, porque o origami ele não utilizava régua e compasso, né? Era só as dobras no papel mesmo para marcar o quadrado. E aí fazia a construção do quadrado, aí um outro já recortava, e o outro fazia as dobras, já imaginei um movimento colaborativo na construção desses sólidos por meio do origami. Pode falar, Maria Aparecida, fica à vontade. Só um minuto, abri o celular que o meu computador está sem áudio. Você falando desse software, eu lembrei de um software que a minha mãe fazia, deixa eu ver se consegue mostrar aqui. Ela disse que na infância, quando ela era pequena, né, o copo era muito difícil de encontrar, né? Aqueles copinhos que a gente acha tão fácil. Então eles faziam com um papel, talvez aqui, você me ajudou a fazer esse. Liga a câmera, tem que ligar a câmera, que a gente não está vendo. Oh, meu Deus, deu para ver. Não, tá vendo, é porque eu tô no para mim tá fechada a câmera dela. É porque você está apresentando, Sabrine. Se você parar de apresentar aí, você vai ver. Deixa eu fechar aqui Aí eu então, dava peraí. muito como coffee. Você vê. Eu tentei encaixar nele pelo tempo aqui, mas não acho que se encaixa nele, não. São. Ai, que lindo! São formatos de losango, eu não sei se é losango de encaixa, começa a florzinha primeiro, então são 12 flores. E ela falou que na infância dela, né, eles usavam muito como cofre. Nossa, que legal! Esse aqui eu fiz junto com ela. Eles são 12, a gente faz 12 pétalas, né? Cada um formato de 1 ou de 6 losangos. Só que eu não consegui encaixar em nenhum desses que você falou aí. Minha dúvida se encaixaria. Não, porque aqueles são pirâmides. Ou pirâmides pentagonais ou pirâmides triangulares. Mas ele parece, sim. Parece muito, né? Só que eu não consegui identificá-lo ainda. Muito legal. Esse conteúdo, gente, ele é mais para a gente tá conhecendo mesmo. Pelos currículos básicos e a própria BNCC mesmo, esse conteúdo ele não faz parte mesmo do currículo básico das escolas, viu? Ele nem está na BNCC, inclusive. Mas seria interessante, né? Talvez a gente fazer um projeto. Não sei se aí no estado de vocês tem as eletivas, o novo ensino médio, chama eletiva aí também? Aqui chama eletiva, aquelas disciplinas que os alunos podem escolher. E aí seria interessante também fazer uma eletiva, né, com esse tema, trabalharia tanto a construção lá com régua e compasso das principais figuras planas e até a construção, como que se daria. O professor Alexandre Barbosa, se quiser, eu não entendi aqui o comentário aqui no chat, se quiser abrir o microfone para falar. Eu coloquei uma observação aí. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar? Eu coloquei uma observação, é que esse começo dessa matéria, até o outro Alexandre também, ele não tinha Agora tá.
E eu não tinha visto esses sólidos ainda não. E na nossa, no ensino nosso aqui, no ensino médio, a gente não vê esse tipo de figura. O que vê de Euler ali, né? A relação, e bem rápido, porque no segundo ano é muita matéria, e essa matéria aí leva tempo, né? Você fazer aquela figura, os poliedros normais já é complicado, imagina esse estrelado, o aluno pira o cabeção, né? Bem, eu acho bem, vamos dizer assim, dificilmente a gente vai usar isso em sala de aula. Pode ser. Teve uma ocasião que foi numa festividade de Natal. Eu passei na frente de uma clínica e a clínica tava assim com os o pisca-pisca, né? Não sei se também na cidade de vocês, gente, chama pisca-pisca. Aquela luminosidade da época de Natal, né? Que tava o pisca-pisca ele tava em formato assim, né? Formando o pequeno dodecaedro estrelado. Eu tive contato com esses sólidos durante a minha graduação, né? E aí depois, anos mais tarde, durante o mestrado, eu tive a oportunidade de dar essa disciplina de geometria espacial no curso de graduação, por meio do estágio do mestrado, e aí eu lembro que eu discuti essa questão de antiprisma, de quem levantou a mão pode abrir o microfone, gente, e falar. Quem levantou a mão, gente? Eu tinha levantado mais cedo, que era complementando, assim, reforçando o que você disse para o Alexandre, que às vezes a gente estuda um conteúdo que pode ser caso de para o ensino médio, e eu acho que isso depende de tempo, depende até de turma, porque é difícil você trabalhar isso aí numa turma de ensino médio, não é fácil não. Uhum. Você pode trabalhar com uma curiosidade caso dê tempo, mas para o nosso crescimento é muito importante, entendeu? Sim, Eu sim. já galguei aí já vários cursos e eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Então, assim, eu apaixonei na hora que eu vi aqui. Vou usar isso dentro da minha sala de aula? Eu aqui com certeza não. Mas me maravilhou aqui. Que palavra estranha, mas me maravilhou. Mas tudo bem, vocês não entenderam. Mas uma coisa interessante, Alexandre, disso, quando a gente fala para o nosso crescimento pessoal, é o seguinte também. Muitos autores falam sobre aquele o conhecimento que o professor tem que ter para entrar em sala de aula, né? Que tem um autor, eu acho que é Schumann, que ele é americano, ele fala que o professor precisa ter um conhecimento além daquilo que ele vai ensinar. Não é porque eu não vou ensinar poliedros de Kleber Poisson no ensino médio que eu não vou conhecer. Porque vamos colocar que o aluno, sei lá, o aluno ganhou alguma coisa naquele formato ali, de um pequeno dodecaedro estrelado. Igual eu falei, eu eu passei em frente a uma clínica, eu lembro que eu fazia graduação, passei em frente a uma clínica, vi o pisca-pisca naquele formato. Naquela ocasião eu me encantei, eu estava falando sobre aquilo, eu me encantei e tirei foto. Supondo que eu chegasse lá na minha turma e perguntasse, professora, você conhece isso aqui tem algum nome? Aí o professor nem sabe que aquilo existe. Então, assim, dar uma aula. Minha conexão caiu, gente? Falhou um pouco, mas voltou. Ah, sim, porque para mim apagou tudo aqui e voltou. Então a gente precisa sempre estar com um conhecimento um pouco mais à frente, mais desenvolvido, para a gente conseguir dar uma aula assim, né, com um significado para o aluno também, né? Eu acho que uma aula desse tipo seria difícil em turma de ensino médio, sim, mas eu acho que com a devida intencionalidade do professor, porque não é só propor, né? Não é só levar a proposta, é levar a proposta e mostrar a matemática atrás daquela proposta. Onde que estão os conhecimentos matemáticos naquela construção, né? Desde o início até a definitiva construção mesmo, né? Evidenciar isso, para que o aluno construa o seu significado.
Ai, gente, vocês, vamos falar mais. Professor Alexandre, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando o webinário. Mais alguém, gente, com alguma dúvida, por favor? Por favor, Rodrigo, fique à vontade. Boa noite. Tanto Boa no noite. conteúdo do último webinário como nesse, a única coisa que me veio, assim, à cabeça de perguntar, né, que foram claros os dois, os objetivos dos dois, de apresentar, né, Ai, que as bom. planificações e tudo mais, ficou bem claro, então não gera dúvida quanto à apresentação. Mas e quanto à aplicabilidade? Como é que eu vou falar para o meu aluno onde é que ele vai usar isso? Porque dentro do conceito de tudo isso que vem discutido no novo ensino médio, e o ensino médio em tempo integral, quando a gente tem reuniões com a Secretaria de Educação, eu sou coordenador da área de matemática aqui da minha escola, então quando tem reunião com a Secretaria de Educação, o que eles mais falam para a gente é tipo, você tem que fazer o ensino ter sentido para o seu aluno. Se você só ensinar aquela coisa de maneira vaga, só mostrando, e sem ele saber onde é que ele vai usar aquilo, fica muito vago. E eu nunca atuei no terceiro ano, que é quando geralmente fica o conteúdo de geometria aqui na nossa escola, dentro da divisão que a gente organizou do currículo. Não sou eu que atuo nesse ano. Mas se um dia eu chegar a atuar, eu quero saber, por exemplo, se eu for tratar os tópicos dos dois últimos webinários, se caso eu for lançar, talvez mais difícil de hoje, mas o da semana passada é um totalmente plausível. Mas se eu fosse abordar o que eu faria para o que eu falaria para o meu aluno das aplicabilidades, onde é que ele vai usar isso? A gente vê uma ligação direta com a arte, é o que eu vejo. Né? Até o Uhum. que a Maria Aparecida apresentou da mãe dela, é uma forma artística de você trazer o poliedro, mas outras aplicações, algo que realmente faça sentido para aquele aluno que odeia matemática. Então, essa pergunta eu sou suspeita para responder, mas eu vou te falar assim, a minha opinião. Em primeiro lugar, na matemática, nem no ensino básico, né? A matemática do ensino básico, nem tudo a gente tem uma aplicabilidade, tá? Não no ensino básico. Por exemplo, você não vê um pé de equação de segundo grau para você resolver no meio da rua, né? Então, a equação de segundo grau também não tem uma aplicabilidade. Mas o aluno ele precisa saber resolver uma equação de segundo grau para ele finalizar o ensino básico, que engloba, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eu entendo da seguinte forma. Em primeiro lugar, esses conteúdos que eu apresentei para vocês aqui estão em níveis de pós-graduação, né? De pessoas que têm formação em matemática. Então, assim, esses conteúdos eles nem fazem parte do currículo, como eu coloquei para vocês, nem a BNCC nem cita eles, porque eles não são conteúdos básicos, eles seriam trabalhados a título de curiosidade. Eu acho que reforçaria um pouquinho a geometria plana quando a gente fala, por exemplo, se a gente for fazer uma construção dessa com origami, por exemplo, que é a técnica das dobraduras, aí quando a gente faz uma determinada dobra, tem que formar um quadrado. Como é que você forma um quadrado com uma folha chamex, por exemplo, né? Uma folha de caderno. Como é que você forma um quadrado? Então, tem toda uma discussão de geometria plana por trás para a gente chegar na construção. Então, assim, não é só a construção, não é só vamos construir um poliedro estrelado. Você não vai começar daí. Você vai começar fazendo uma discussão lá atrás de geometria plana para alcançar a construção e mostrando isso e evidenciando isso para o seu aluno, entendeu? Mostrando a sua intencionalidade. A sua intencionalidade não é trabalhar o poliedro estrelado, que nem faz parte do currículo básico, entendeu? Então, assim, igual o professor Alexandre falou, eu trago esse conteúdo para vocês no intuito de vocês terem um crescimento pessoal, de vocês estarem ampliando o conhecimento de vocês, a título de curiosidade, sim, para cumprir a ementa do curso. E se vocês levarem isso para a sala de aula, eu acho que seria uma
do caderno, do lápis, entendeu? Então, assim, só, assim, minha opinião pessoal, tá? Não sei se eu alcancei aí o que você queria. Eu compreendi. Realmente, eu acho que a visão é a mesma que a minha. Pensando dentro do nível dos nossos alunos, dentro do nível de ensino que a gente tem, não existe aplicabilidade. No caso, quando eu penso em equações de segundo grau, que foi o exemplo que tu citou, eu ainda consigo trazer a noção e a aplicação para ele, dentro da... Onde é que está sendo usado aquilo quando a gente está discutindo mesmo um problema de maximização? E aí, então, você precisa desse conceito prévio, né? Mas, assim, quando eu penso num poliedro estrelado, provavelmente a primeira coisa que vi na cabeça do meu aluno é: para que eu quero saber disso? Existe muito essa relutância. Então, assim, provavelmente seria um conceito que eu nunca abordaria. A planificação da outra aula, dependendo da figura, ela até poderia ser útil em alguns aspectos, dependendo do objetivo que o aluno estivesse tratando, mas eu acho que dentro do que a gente tem de planos no ensino médio, que a própria Secretaria de Educação força nós a fazermos, Já vem tudo pronto, né? O professor não tem nem autonomia. excesso. Na verdade, assim, vem tudo pronto, eu rasgo o material e faço do meu jeito, porque é uma porcaria. Oh. Então, mas dentro de toda essa coisa, o que eles mais nos pedem, isso eu acho que é importante, é essa coisa de linkar o que ele está vendo em sala de aula com a vida dele. E eu acho que dentro dessa parte da geometria espacial, quando a gente foge daquilo que está nos livros didáticos, a gente também está fugindo muito da realidade dele. Então, provavelmente seriam conteúdos que eu nunca trabalharia. Entendi. Mais alguém, gente, com mais alguma dúvida? Professor Alexandre, pode interromper a gravação, então. Gente, agradeço novamente a vocês essa oportunidade. Oi. Antes de você finalizar, que eu acho que você vai agradecer e finalizar, né? Eu queria agradecer a sua colaboração na nossa pós. Tá me ouvindo? Parece que cortou. Sabrina? Eu vou falar aqui para ficar registrado na gravação, depois eu te passo. Mas eu queria oficialmente agradecer pela sua colaboração na pós. Foi de uma importância grande para a gente, foi importante essas duas disciplinas trabalhadas, e te agradeço. Não estamos encerrando hoje, né, porque ainda tem o fechamento da disciplina, no dia 12/6, né, que é a última atividade a ser enviada, mas agradeço pela colaboração e pela parceria. Pessoal, parece que a internet cortou, então eu despeço de todos e agradeço a todos. Um abraço e até o próximo webinário. Tchau, tchau.